Se você é adulto, iniciante e quer realmente aprender a falar inglês, esse vídeo aqui é para você. Hoje eu vou te mostrar o passo a passo que um iniciante deve seguir se quiser falar inglês desde o início. Sem enrolação, sem começar pelo verbo to be e com foco em comunicação. Eu também vou te entregar um guia gratuito com um passo a passo do que você deve fazer por 30 dias se você quer realmente falar inglês. Então, antes de qualquer coisa, não comece pelo verbo to be. Eu sei que provavelmente das vezes que você tentou aprender inglês foi a primeira coisa que você viu e que talvez até hoje você ainda se confunda, né? Ele é sim muito importante, ele faz parte do nosso dia a dia, mas até por uma questão psicológica, eu nunca começo com o verbo to be com os meus alunos. Existem outras habilidades que a gente precisa aprender como iniciante que não exigem que você domine o verbo to be. Então, até para que você se motive, não comece por ele. Principalmente porque muitas vezes começa-se estudando o verbo to be fora de contexto. E o nosso objetivo não é ser especialista em gramática no inglês, né, para quem está aprendendo, a não ser que você queira se tornar professor. Mas fora isso, seu objetivo não é ser um especialista em gramática, e sim usar o inglês no dia a dia. Por isso você vai ver sim o verbo to be, não coloca ele como a primeira habilidade que você vai desbloquear. Porque aprender gramática sem contexto, ou seja, aprender as regras, mas sem aplicar no seu dia a dia, não faz sentido algum. Então, para que você não se sinta frustrado e para que você já não comece desistindo, você vai aprender sim o verbo to be, mas não vai ser a primeira coisa que você vai aprender. Tá, teacher, então qual é a primeira coisa que eu vou aprender em inglês? Primeiro a gente tem que entender qual é o nosso objetivo. O objetivo do inglês para se comunicar tá no foco em você se expressar, né? Você conseguir ouvir, entender, mas também se expressar, contar sobre você. Para isso, a gente pensa nas situações do nosso dia a dia. Então, imagina você vivendo só que em inglês. O que faria sentido você aprender para falar sobre você? E por isso a gente começa pelas situações que fazem sentido de verdade. E a primeira delas é lógico, talvez você até já saiba, que é se apresentar. Então, em quais situações isso aqui é útil? Se você for fazer check-in em um hotel, se você estiver sendo apresentado para uma pessoa nova ou quiser apresentar alguém que está com você em uma viagem. Então, saber apresentar a si mesmo e quem está com você é muito importante. Então, o clássico, né? My name is, e o seu nome, ou simplesmente I'm Letícia. Pronto, eu já sei me apresentar falando o meu nome. De onde você é? I'm from, é de onde você vem, então I'm from Brazil. E a sua profissão. Para você falar que eu trabalho como, e a profissão, I work as a teacher, I work as a doctor. Então, o primeiro passo é que você consiga se apresentar nas formas mais básicas. O seu nome, de onde você é e o que você faz. Tendo isso muito claro, você pode ir já para o segundo passo, que é falar sobre a sua rotina, falar o que você faz desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Então, de manhã, pensa quais são as atividades que você faz de manhã. A primeira é I wake up. I wake up, eu acordo. Então, a que horas você acorda? I wake up at 7 ou I wake up at 7 o'clock. Para falar que eu acordo às 7 horas da manhã, por exemplo. Então, lista tudo que você faz de manhã para aprender a falar isso em inglês. Existem algumas ações que são comuns a todo mundo, que nem wake up, e algumas que provavelmente você vai usar também, como have breakfast, que é o tomar café da manhã, go to work, que é ir ao trabalho. Por isso que eu coloquei aqui, I go to work, eu vou ao trabalho ou eu vou trabalhar. E à noite, o que você faz? Por exemplo, I study English at night. Então, o seu primeiro foco depois de se apresentar é conseguir contar passo a passo o que você faz na sua rotina, no seu dia a dia. De manhã, à tarde e à noite. Por isso é importante você aprender os períodos do dia, morning, manhã, afternoon, tarde, evening, que é a noite, mais a noitinha, e night, que é a noite mesmo, inclusive a madrugada. E aí você sempre vai aprender essa estrutura. Eu, a ação, eu trabalho, I work. Eu estudo, I study. Eu vou, I go. E depois o complemento, né? I study English. Eu estudo inglês. I go to work. Eu vou trabalhar. Então, a primeira tarefa que você tem é listar todas as ações que são muito comuns no seu dia a dia para aprender a falar elas em inglês.
O terceiro passo é você contar o que você gosta e o que você não gosta. É algo muito importante, muito simples, mas que é importante que a gente saiba falar inglês. Então, o simples I like, que talvez você não tenha dado muita bola, é importante de você saber falar para expressar os seus hobbies, os seus interesses. Então, por exemplo, se você gosta de café, I like coffee. I like coffee. E se você não gosta de alguma coisa, é importante saber falar também. Por exemplo, I don't like traffic. I don't like traffic. Eu não gosto de trânsito. E para que você possa se comunicar e interagir com outras pessoas, você também tem que perguntar. Então, se você quiser perguntar o que você gosta, você vai perguntar What do you like? What do you like? E aí, fazendo esses 3 passos, você já se apresenta, fala da sua rotina e fala do que você gosta, dos seus hobbies e também do que você não gosta. Então, vamos para um vocabulário bem útil também, que é fazer um pedido em um restaurante, né? Pensando no inglês com uma função de comunicação, se você tem intenção de viajar, de conseguir fazer um pedido com tranquilidade, você já pode colocar esse objetivo no começo. E quando você for descrever a sua rotina, aproveita e já coloca nomes de comida que geralmente você tem no seu dia a dia. Então, por exemplo, se de manhã você come ovos, eggs. Se você gosta de tomar café, coffee. Se você gosta de pão, bread. Massa, pasta. Então, tenha conhecimento das comidas e das bebidas que você mais tem interesse e aprenda as estruturas de fazer um pedido de forma educada. Quando você vai estudar inglês, você descobre que você tem a ação to want. To want é querer. Então, se você quiser falar eu quero, você diz I want. Mas para fazer um pedido, a gente não usa ele. O I want a gente usa para expressar o que a gente deseja, mas não para fazer um pedido. Para fazer um pedido, usar o I want pode soar um pouquinho rude. Depende, né? Depende tudo do seu tom, se você usa o please. Mas, na dúvida, use essas 2 possibilidades aqui. A primeira é I'd like. I'd like. Se você quiser pedir um sanduíche, por exemplo, I'd like a sandwich, please. I'd like a sandwich, please. Que é, eu gostaria de um sanduíche, por favor. Ou, can I have? Can I have a coffee? Can I have a coffee? Essas 2 formas servem para você pedir. Então você pode falar I'd like a sandwich. I'd like a sandwich. Ou, can I have a sandwich? I'd like a coffee. Ou, can I have a coffee? As 2 formas são educadas e a pessoa vai entender que você está fazendo um pedido. Então a sua 4ª tarefa é usar o would. I'd like é uma forma curta de usar o I would like. O que é o would? O would é uma palavra que transforma qualquer palavra em iria. Então, I would like, eu gostaria. I would go, eu iria. I would study, eu estudaria. Então, aprender o would vai te ajudar a formar várias frases de situações hipotéticas ou, nesse caso de restaurante, para fazer um pedido. Depois, considerando que seu objetivo é comunicação, é muito importante que você aprenda as W questions. O que são as W questions? São palavras em inglês que começam com a letra W e que estão sempre muito presentes em perguntas. A primeira é what, do clássico What's your name? What's your name? Qual é seu nome? Então aqui a função do what é qual. What pode ser o que, qual, quais. Depois você tem o where, que você pode ouvir em uma pergunta, por exemplo, de where do you live? Que significa onde você mora. Então, para perguntar de lugar, a gente sempre vai usar o where. Onde ou aonde. Ouviu where, já sabe que a pessoa está te perguntando algo relacionado a lugar. Já o when é quando. Então, nesse caso, a pessoa está te perguntando sobre tempo. Por exemplo, when do you study? When do you study? Quando você estuda? When do you study? E a gente também tem o why. Why? Por quê? Why are you learning English? Por que você está estudando inglês? Então, as W questions tem mais, tá? Essas são as principais. A gente tem o who também, que é quem. Mas eu quero que você foque, lembra aqui, no básico e provavelmente, se você tiver em uma conversa, essas são as 4 principais que você tem mais possibilidade de ouvir. E em um diálogo do dia a dia,
quais são os formatos que a gente pode usar de frases? A gente pode afirmar, por exemplo, eu estudo inglês. I study English. A pessoa te perguntou, what do you study? Lembra que o what do you study é o que você estuda? Você tem que responder I study English, por exemplo. Agora, se você quiser contar uma informação de quando você não estuda, I don't study at night. Eu não estudo à noite. E se você quiser fazer a pergunta, sempre que você for fazer uma pergunta, antes do you, que significa você vai perguntar o do you. Essa estrutura aqui é para qualquer coisa que você quiser falar no presente. Então, I study, eu estudo, é uma coisa que é do meu hábito, da minha rotina. I don't study, eu não estudo. Do you study every day? Você estuda todos os dias? Então aqui nos 3 casos a gente está falando sobre o presente, mas o primeiro, contando algo afirmativo sobre mim. O segundo, algo que eu não faço, I don't. Presta atenção que a gente não usa o not para negar uma ação, ou seja, para falar que a gente não faz uma coisa. Então eu não uso I not like. Para falar que eu não gosto, eu uso I don't like. E por último, se for fazer uma pergunta, o inglês tem essa característica que é, desde o começo a gente sabe que é uma pergunta, porque ela é marcada por essa palavra do. O do é para marcar que é uma pergunta, essa é a função dele. Então se eu falo you study, eu tô falando você estuda afirmando. Se eu coloco do, eu já indico que eu tô perguntando, do you study? Do you study? E como você vai se organizar se você tá começando? Primeiro, eu gosto sempre de deixar claro que é mais importante uma frequência de 20 minutos que funciona do que uma promessa de 2 horas que nunca chega. Então, não existe momento ideal para você aprender inglês. Você é uma pessoa adulta que tem responsabilidades, provavelmente a sua rotina é corrida e por isso você tem que ser realista. Então, o melhor momento para você começar a aprender inglês é hoje, reservando 20 minutos do seu dia. Você não precisa de mais do que isso. E caso você se prometa um estudo diário de 1 ou 2 horas e você não tenha esse horário disponível na sua rotina, é provável que você se frustre e desista. Então, vai por mim. É melhor que você tenha 20 minutos na sua agenda fechados ali para isso. Se possível, descubra qual é o seu melhor momento de foco. Eu, por exemplo, tenho mais foco pela manhã. Então, para mim, é melhor estudar de manhã. Mas, às vezes, eu tenho mais disponibilidade à tarde. Então, eu tenho que estudar à tarde. Veja quando esses 20 minutos cabem na sua rotina. Defina por semana qual desses temas você vai estudar. Eu dei aqui 6 passos, por exemplo. Então, você pode definir um mês de estudos, sendo que na primeira semana você pode focar muito em apresentações. Na segunda, você pode falar mais sobre a sua rotina. E lembra que você tem que fazer revisão do que você viu na aula anterior. Mesmo que você estude sozinho, fale em voz alta. Esse é o maior erro de quem começa e de quem estuda inglês às vezes por anos e nunca fala, que é esperar chegar na perfeição para falar. Essa perfeição não existe e você só melhora falando. Então, por mais que você esteja sozinho, fale em voz alta. Quando você ouvir um áudio original, ouça e repita em voz alta. Essa é a única forma de melhorar a sua pronúncia. E se você tá confuso, calma. Vou relembrar com você. 20 minutos por dia. Você não precisa estudar 7 dias por semana, mas se você tiver contato com o inglês o máximo possível, vai ser muito mais fácil. Então, se você consegue estudar 3 dias e reservar os outros dias um momento para escutar uma música, assistir a um filme com legenda, ter uma prática ativa de escuta, isso vai ajudar muito no seu processo. E muito cuidado. Você tem vários materiais disponíveis na internet. E é muito natural que a gente se confunda, se perca, mude de rota toda hora, e é isso que causa problema. Então, vá no básico, no essencial, no que você realmente vai usar primeiro. Se você está começando agora, o seu objetivo não é decorar regras complexas. Você precisa das frases úteis para o seu dia a dia, que você consegue falar agora e se comunicar. E para te ajudar, tudo que eu falei aqui hoje está reunido em um PDF, que eu vou deixar disponível na descrição, que é o seu plano de estudos pelas próximas 5 semanas. E se você quiser um acompanhamento ainda mais detalhado, com prática de conversação desde a primeira aula, conversação em grupo ao vivo toda semana, vou deixar também o link para o meu curso de inglês para iniciantes, planejado para você estudar 20 minutos por dia e ganhar confiança pelos próximos meses. Se esse conteúdo foi útil para você, lembra de se inscrever no canal para receber as próximas atualizações.